Antes, vamos falar da Argentina, que joga hoje contra a Suíça. E aí tá um blá 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 para um lado, um blá 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 para o outro, a Argentina está sendo ajudada, aqui não expulsaram, essa falta não teriam visto para esse lado, esse pênalti não teria sido revisto pelo outro. Isso está tomando conta, de alguma forma, o Beckler falou sobre isso, do barulho das redes sociais. E disso está chegando, está saindo das redes sociais, né? E está indo para a vida real. E ontem perguntaram para o Scaloni sobre esse dito favorecimento por muitas pessoas à seleção argentina em relação à arbitragem. E ele respondeu assim. Bueno, hay gente que no quiere que Argentina gane, pero es normal, como habrá gente que no quiera que gane otra selección. Lo que pasa es que nosotros, a lo mejor hay bastante más gente que quiera que no ganemos. Porque a lo mejor ya ganamos la última y bueno, eso lo tenemos en cuenta y sí que a los jugadores les llega, los jugadores utilizamos como una especie de rebelión, digamos, que se rebelen para que todavía jueguen aún mejor. Pero volviendo al tema yo creo que con el VAR y con toda esta cosa es muy difícil que te ayude, muy difícil, muy difícil. Es que no hay una doble interpretación en el VAR, aparte nos los han dejado clarísimo. Eu vou ter que discordar do meu prof. Scaloni aí. Eu não sou da teoria de que há um favorecimento para um time ou para o outro. Historicamente, não sou agora na Copa também. Mas se tem uma coisa que o VAR possibilita, é uma dupla interpretação. Mas se possibilita. E de mais de uma pessoa. Porque quem tá no VAR, ele pode interpretar de um jeito ou de outro, e aí ele chamar ou não chamar. Depois o cara ir lá olhar e ele pode interpretar de um jeito. Assim, eu acho que aberto para interpretação continua. A sequência da fala do Scaloni, ele cita o gol anulado do Egito, do Pisão. E talvez o que ele tenha querido dizer aí, nessa de o VAR não permite dupla interpretação, ele fala, a gente teve um curso antes com a arbitragem da FIFA, e que eles explicaram que esse tipo de falta de pisão será marcado, e depois ele cita a determinação a fase de ataque, né? Que foi o que o Egito fez o gol, e que por mais que tenha acontecido num canto do campo e o gol tenha saído no outro canto do campo, como é uma fase de ataque só, a falta é marcada. Então acho que ele fala, não permite dupla interpretação, porque são duas determinações, marcar faltas em pisões e na fase de ataque, se o gol sair depois de uma fase de ataque de uma falta vencida, essa falta ser revisada. Ele cita especificamente esse lance. Uhum. O Giga mandou aqui, por que muita gente critica a arbitragem nos jogos da Argentina, mas no jogo da França contra o Marrocos, o Mbappé simulou um pênalti, recebeu o pênalti e não levou amarelo por simulação. A gente discutiu aqui ontem em relação a esse pênalti. O VS, tiveram muitos erros e que acabaram, no fim das contas, não estou dizendo que com vontade, tá? Mas que no frigir dos ovos ajudaram a Argentina? Ou você não tem percebido isso? Não. É o do Messi? Lá da não expulsão? Eu acho que tem alguns erros favoráveis à Argentina, mas não no tamanho que estão querendo fazer, como se a Argentina só estivesse viva na Copa por conta dos erros. Eu acho que tem um erro, a não expulsão do Messi é um erro, mas que eu considero que é lance para vermelho, falei aqui na época, mas analisando um todo, é verdade que outros lances parecidos não tiveram cartão vermelho na Copa, acho que isso é um erro. Eu acho que o árbitro autorizar o Messi cobrar a falta com o vozinho arrumando a barreira, eu acho que é uma coisa gravíssima e que passou, e que pela competência do vozinha não gerou nenhum tipo de consequência, porque ele defendeu, mas acho que isso foi um erro. E aí no jogo contra a Argentina, com o jogo contra o Egito, para mim, de novo, eu acho que foi pênalti do puxão do McAllister no Fati, na entrada da área. Inclusive, depois coloquei no Instagram, no meu story, uma análise de um especialista de arbitragem que eu nem conhecia. Um gringo. Que ele não... Um que gringo, é gringo, né? um cara... que eu não conhecia, inclusive, passei até a segui-lo. É que o meu Instagram tá no celular, que tá usado para ver aqui, senão daria o crédito para ele. E que ele mostra a sequência de eventos e por que eu acho que foi pênalti do Fati no McAllister. Então eu acho que de tudo que se falou,
Eu acho que tem um erro grave, porque o pênalti do McAllister no Fati, para mim, era pênalti a favor do Egito e virou gol a favor da Argentina. Isso eu acho grave. Mas, no mais, eu acho que tem. Se a gente quiser olhar com lupa, a gente acha isso para todas as seleções. Então, assim, A Argentina, por inclusive, exemplo... reclama um pênalti no McAllister nesse jogo, né? Que ele vai fazer um pivô e tem um chute no pé dele. Que eu discordo, eu acho que não eu lembro esse também. E também estavam reclamando de um puxão no Messi, que inclusive é fora da área, que estavam querendo dizer que era... enfim, mas, por exemplo, Portugal tem lances bem questionáveis também. O pênalti no Renato Veiga é muito questionável. É muito questionável, até pelo mesmo argumento que a gente usou do Mbappé. Quando o cara agarra o Renato Veiga, o croata, ele já tá projetado. Como o caso do Mbappé, que a gente chegou à conclusão aqui que não era pênalti, mas que não era para o VAR tirar, na minha visão. O gol anulado da Croácia é do detalhe do detalhe, que eu não vou brigar com a tecnologia, não vou ser terraplanista da bola, mas é um gol do detalhe, né? Então, assim, tem alguns lances questionáveis para as outras seleções. A França, o pênalti do Mbappé é um pênalti que, para mim, muito frágil. Enfim, você tem outras coisas, mas eu não concordo que a Argentina só está aqui porque a arbitragem empurrou. Por exemplo, você quer ver uma coisa que é pouco falada? Nas últimas 3 Copas do Mundo, a Argentina tem 8 pênaltis a favor. Beleza. O pessoal fala disso e tudo, sendo que desses 8, apenas um não aconteceu, que foi o pênalti contra a Polônia, que o Messi, por um acaso, perdeu. Aliás, o Messi perder pênalti não é coisa. Desses 8 aí que eu citei, nas últimas 3 Copas, o Messi perdeu 4. Inclusive o pênalti, o único desses 8 que não aconteceu, que foi o pênalti do Szczęsny nele contra a Polônia. A França, nas últimas 3 Copas, tem 7 pênaltis a favor e ninguém fala. A Inglaterra tem 7 também, se eu não estou enganado, e ninguém fala. Então, assim, eu acho que aqui no Brasil é muito fácil falar que a arbitragem está empurrando a Argentina. Eu discordo. Acho que, por exemplo, na última Copa, os 5 pênaltis que foram marcados a favor da Argentina, 4 são indiscutíveis. O único que não aconteceu para mim, o Messi perdeu, não teve impacto no jogo. Então, assim, é o que eu avalio. Mas o pênalti do McAllister no Fati, para mim, ele é um erro muito grave que beneficiou a Argentina. 2 coisas só. Referee Channel é o Insta-Vest que você queria citar para dar o crédito. Então é isso. Eu fui olhar aqui para exatamente. A explicação dele para o pênalti do McAllister no Fati era a minha visão do lance. E quando eu descobri esse coisa, eu falei, caramba, o cara falou exatamente o que eu queria falar. E, né, aquela invejinha boa de falar, por que eu não fiz isso antes? Mas é porque ele é muito mais competente do que eu, inclusive. E a outra coisa que eu acho muito louco, a gente dizer, não, mas esse time teve não sei quantos pênaltis marcados a seu favor. Cara, se todos forem pênaltis... Isso é loucura. Eu acho isso uma pra mim é maluquice. Mas isso acontece sempre. Tanto para um lado quanto para o outro. Quando o pessoal diz, não, tem 80 pênaltis para um time. Tá bom, quantos foram? 80. Beleza, então não tem nenhum problema. Ou então quando diz, o time passou 38 rodadas do campeonato e não teve um pênalti a favor. Irmão, mas quantos aconteceram e não foram marcados? Nenhum. Então tá certo, pô. É isso. Fala, Beckler. Não, que isso tem muito a ver com o jeito de jogar, né? Como a Argentina joga trocando muito passes e entra muito na área do adversário em espaço curto, é mais provável que isso aconteça do que um time que ataca menos, que entra menos na área. Então é uma coisa quase que matemática. Se você for atacar entrando na área dos caras, você está muito mais propenso a que ali tem um choque e que o pênalti exista. O Barcelona do Guardiola, naquela época, toda hora falavam isso. O Barcelona tem muito mais expulso e tem muito mais pênalti do que os outros. Irmão, o Barcelona do Guardiola ficava com a bola 75% do tempo. O Barcelona do Guardiola era o melhor ataque disparado. É lógico que ele vai ter mais expulso. É lógico que ele vai ter mais pênalti. Quem tá o tempo todo no ataque tem muito mais chance de ter pênalti do que quem joga com 25% de posse de bola. Isso é uma coisa matemática, pô. Na real, o problema não é a Argentina. Acho, Tainá. Não é a Argentina, mas sim um problema de critério nessa Copa do Mundo. Veio a participação aqui no chatinho. Fala, Careca. Eu acho que é um problema de critério não só na Copa do Mundo, em vários campeonatos, mas eu acho que é um problema nosso, no final das contas, seres humanos que
adoram uma teoria da conspiração. Eu não gosto. Mas a verdade é essa, não é na Copa do Mundo que isso está acontecendo. É no esporte de uma maneira geral. Ah, tá vendo isso aí, tá vendo? Ah, seleção de empresário. Ah, agora a teoria que o Messi é da Adidas e a Copa é da Adidas e o outro não sei o quê. Aí não, o Hendrick porque era da não sei o quê. Aí por causa. Pô, é um monte de desocupado que, cara, e assim. E ficam repetindo. Eu tenho dificuldade mesmo sabendo que tem coisas que precisam ser olhadas com mais atenção, que precisam ser investigadas, que precisam ser... Mas é que tudo virou uma grande teoria da conspiração. E, também esse time aí, o cara escala o jogador por causa disso. Não, escala o outro por causa daquilo outro. Esse cara é técnico por causa do... Tem sempre uma teoria da conspiração que faz com que tenha repercussão e sugire e comenta e acaba que acho que não é producente, não é positivo para ninguém. O nosso campeonato brasileiro, ele é isso também. Ele é igualzinho. É igualzinho. Também sem o Varmeiras, Varmengo, não sei o quê. É isso, tá vendo? E acho que ainda tem um fenômeno que é, se você for ver de onde que começam essas teorias, normalmente é de contas anônimas, uma foto lá de qualquer coisa, uma conta que é verificada para ganhar lá os dinheirinhos dela, para gerar um tipo de polêmica, alguma coisa de repercussão. Aquilo ali começa a fazer barulho, todo mundo começa a utilizar, até que chega às pessoas reais, né? Mas isso normalmente vem de pessoas que não existem, assim. Não é que seja um robô do outro lado, mas não é uma pessoa real, não é uma pessoa relevante, não é uma pessoa que tem coragem de colocar nem a foto dela, e que começa a gerar todo tipo de repercussão e todo tipo de teoria, e que não tem nenhuma vergonha de espalhar mentira, porque não é ela, não vai ter nenhum tipo de consequência com aquilo, e que aquilo ele ganha um volume tão grande que chega às pessoas reais. Aí chega aqui a discussão, aí chega a entrevista do técnico, aí chega aos jogadores para depois se motivarem para entrar em campo, de uma coisa que partiu do absoluto nada, não tem nenhum tipo de consistência que gere aquela polêmica e que vem de uma pessoa absolutamente irrelevante de Twitter com uma foto de um Naruto, que não é Naturo. Que não é Naturo. A TNT apoia o roubo? O Anônimo está falando aqui no chat. Então, mas é que é difícil dialogar, Tainá, porque aí teve um que escreveu assim, o dia que aparecer alguma coisa eu vou voltar nesse corte, aí eu quero ver. Gente, mas assim, eu não tô falando que não existe situação de onde tem dinheiro, onde tem poder, onde tem maracutaia, tem. É que tudo virou maracutaia, né? A gente viu um caso explícito aqui, que não é de maracutaia, mas é bem suspeito, porque eu quero terminar a Copa credenciada ainda e bonitinho, e não quero tomar processo, que é bem suspeito, que é o caso da ligação do presidente dos Estados Unidos e tal. Pois é, esse é um caso, né, que... Agora, tudo virou teoria da conspiração. Tudo já são cartas marcadas. Supostamente tudo teria virado teoria da conspiração, André. É o que o pessoal do jurídico pediu pra gente utilizar a partir de agora. Tá bom. Obrigado. O suposto presidente teria ligado e aparentemente... Não dá. Essa não dá porque ele admitiu. Ele admitiu. Essa não dá. Ele falou que ele ligou. Exatamente. O que a gente tem que falar é que o presidente da FIFA, meu irmão de telhado, ele disse que não se intrometeu nisso e que foi absolutamente normal o que aconteceu. Que o comitê disciplinar é independente da FIFA. Só que tá lá, comitê disciplinar da FIFA. Que loucura. Esse é um dos... E deixou para fazer a reunião só depois que o presidente ligou. Não tinha tido reunião antes. Isso foi o mesmo comitê disciplinar que suspendeu o Quansá por 2 jogos. Exatamente. Por uma expulsão direta. Exatamente.